Durante muitos anos, os produtos naturais foram a base da alimentação para cães e gatos. E quando falamos de comida natural para bichos de estimação, não estamos nos referindo somente à alimentação vegetariana, mas à ingestão de alimentos em condições próximas às que são encontradas na natureza. A Vanessa Blandino, que é médica veterinária, ela está aqui no Revista da Cidade para conversar comigo sobre esse assunto e também sobre o uso da homeopatia para cães e gatos. Ela já está aqui a postos e trouxe também 2 cães maravilhosos e um gato. Oi, Vanessa, seja bem-vinda, doutora Vanessa, ao Revista da Cidade. Com licença, tudo bem? Beth. Qual que é o seu nome? Beth. Ah, tá certo. Você pega o microfone que está aqui ao lado? Por favor. Ah, tá aí. Ah, obrigada. Ah, fica com você, é melhor. Fica com você. Quem que a gente tem aqui? Esse é o Bi. É o Bi? Ele é maltês? É um maltezinho, o Bi. Meu Deus, que coisa linda. E o Golden? O Eros. O Eros, olha que lindo. Esse aqui é o Eros, que sempre visita aqui. E se entrega, né, no carinho. E o gato, que maravilhoso. Ele é o Yuki. Ai, que lindo, que lindo. Me fala da alimentação natural. Muitas pessoas confundem a alimentação natural com os restos de comida que nós ingerimos. E não é bem por aí. Então, inclusive, quando nós vamos até procurar na internet sobre alimentações naturais, né? Não só as pessoas, às vezes, dão restos de comida, como diz até que se o animal comer, roer osso, né? Ele vai ficar com os dentes limpos, brancos e vai ficar super saudável, né? E não é realmente o que acontece, né? Então, o que acontece? Os alimentos naturais, eles têm que ser usados, mas moderadamente. Assim como nós, por exemplo, se nós ingerirmos uma semana a gente ficar comendo mamão, lógico que vai dar um distúrbio gastrointestinal. Para eles também né? Tem que ter o equilíbrio. Então tem que ter um equilíbrio, né? Então a gente tem que ter o aminoácido, tem que ter a proteína, a vitamina. Então a gente tem que ter um equilíbrio nutricional. Mas né? Incluindo a alimentação natural, eu não posso descartar totalmente a ração, por exemplo. Não, a gente pode descartar a ração e dar só uma alimentação natural. Legal. Mas a gente não pode esquecer também que os dentes do animal é como o nosso. Por exemplo, eles não escovam os dentes, então, consequentemente, ele vai ter o tártaro, né? E se ele tiver o tártaro, ele tem que escovar os dentinhos e fazer limpezinha de tártaro também, anualmente ou semestralmente, dependendo de como for o acúmulo de tártaro, né? E os ossos dos animais têm que ser cozidos, né? Porque muitos naturalistas são a favor da gente ter ossos crus, né? Só que tem vários tipos de doenças que são transmitidos através de carne crua. Então eu aconselho, né, a gente sempre ter uma carne cozida para evitar alguns tipos de doença, como a cisticercose, por exemplo, né? Sim, não, eu entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi. A alimentação natural, eu posso tirar totalmente a ração, isso é uma coisa, é bem interessante. Então, o cachorro sobrevive normalmente com alimentação natural e só a ração. Tem que existir só a ração? Não, eu posso sempre colocar um pouquinho a mais ou não? Você fala assim, não, é interessante colocar um alimento natural e não só dar a ração para o cachorro. Então, tem animais que ficam super bem com ração, né? Comem só a ração e pessoas que ele vive super bem só com a ração. Ele não precisa de alimento natural. Né? Mas também é bom a gente sempre introduzir uma frutinha, né? Porque essa é mais saudável, né? Ela não tem conservante, não tem corante, não tem acidulante. Já é propícia para né? eles. E é uma coisa natural, né? Como a gente fala, né? E a homeopatia, desde quando é usado para cães e gatos? A homeopatia é muito tempo. Desde os tempos mais antigos a gente utiliza a homeopatia. Inclusive todos os estudos vieram, né? A homeopatia é usada bem antes das medicações virem, né? Sim. E inclusive a homeopatia não fazia abuso dos animais, né? Não fazia tortura com os animais, né? Os medicamentos não têm aqueles testes de animais que são horríveis, né? Então, assim, só que a vantagem, a homeopatia tem várias vantagens, né? Mas o cliente veterinário, ele é muito imediatista, né? Então, assim, a homeopatia a pessoa tem que ter paciência, porque não vai fazer aquele efeito ela imediato. não é imediata. Ah, entendi. Ela não é uma coisa que se eu der hoje um comprimido, ele vai sarar.
Não é como uma injeção que eu vou dar, tá com uma alergia, todo se coçando. Eu tomo injeção, ele para. Eu até estava vendo que você trouxe alguns alimentos que nós normalmente já ingerimos. Vamos lá dar uma olhadinha? Vamos. O que pode, o que não pode, eles ficam aqui. Ai, dá vontade de carregar, gente. O Bi, ele tá super ambientado aqui, né? Ele tá praticamente em casa. Ele vai querer te seguir, certamente. Vamos ver aqui os alimentos. Eu acredito que tenham dividido aqui o que é bom, o que não é bom, a gente vai explicando direitinho. Até acho que nós podemos começar com um franguinho ali. Isso. Então, na verdade, assim, nós colocamos aqui o que não é bom, né? E aqui os alimentos que são bons a gente fazer o uso, né? Principalmente para os animais que se alimentam só de comida. Por exemplo, tem um animal operou, retirou a vesícula biliar, ou um pós-operatório, ele não está indo bem com a ração, ou não está se ambientando com a comida, ou mesmo o proprietário quer dar alimentação. Pessoas idosas, às vezes, dão alimentação, né? Então, o que dar para o animal quando chegar em casa? Tem cachorro, por exemplo, que é viciado em tomate. Ama tomate. Muito. O Eros é um que não pode ver tomate, porque ele adora tomate. Também. Então, o que acontece? Tudo tem que ser moderado, né? E a gente tem que racionar todos os alimentos, né? Então, por exemplo, por que a gente não aconselha o frango dessa forma? Por causa dos ossinhos. Né? Perigoso. Então, se ele ingerir um ossinho desse, ele pode perfurar estômago, intestino. Então, se a pessoa der, por exemplo, estou comendo uma coxinha de frango, dá pro cachorro. Vou dar um pedacinho. Isso não pode. Então, a gente já coloca aqui não pode, não pela carninha, mas pelo mal que pode fazer pelo animal, tá? O que mais que você tem aqui? O quiabo, ele tem uma toxina no quiabo. Então, o que acontece? Quando a gente vai preparar um quiabo, a gente corta, né? Faz aquela coisinha que sai aquele branquinho, cozinha. Só que as pessoas, às vezes, não têm esse cuidado com o preparo da comida do cachorro. Às vezes, coloca tudo numa panela, cozinha. Então, a gente prefere colocar como não dê para o animal esses tipos de folha e o quiabo. Tá. O mamão e o abacate tem aquilo que eu te falei, né? Soltam o intestino, podem dar um distúrbio intestinal. Se a pessoa quiser dar um pedacinho de mamão, uma vez por semana, ela pode. Tudo bem. Um pedacinho de abacate, mas não pode dar um mamão todo pro cachorro, entendeu? Ele não pode comer um mamão inteiro, um abacate inteiro, que ele vai passar mal. Entendeu? Agora, os outros alimentos, todos podem ser dados de maneira, assim... Pelo bom senso. Pelo bom senso, né? Como a gente vai fazer um prato de comida, a gente coloca um pouco de arroz, um pouco de feijão, um pouquinho de legume, né? O do cachorro é a mesma coisa. A gente tem que racionar todos os alimentos. Coloca uma fonte de proteína, né? Coloca a fonte de carboidrato, por exemplo, a gente tem o milho aqui como exemplo de carboidrato, né? Temos as frutas, né? Que a gente coloca, por exemplo... a maçã. Por exemplo, a maçã e a goiaba também são alimentos que podem prender, o animal pode ter uma constipação intestinal, também pode ficar com o intestino muito preso, então também não pode ser dado muito em excesso. Tomar cuidado com a quantidade. Mas da mesma forma, a maçã, ela funciona como um adstringente dental, ela ajuda na limpeza dos dentes. Então, por exemplo, depois que o animal comer, por exemplo, teve alimentação, dá um pedacinho de maçã que ela ajuda a limpar os dentes do animal. Ótimo. Isso é super bom, igual né? Com a gente. Igual o nosso, né? Aí você tem aqui também o caqui. Então, o caqui é da mesma forma, né? O caqui também, ele é um alimento que também ajuda no intestino, a perinha também, né? E aqui eu coloquei como uma folha, que também não pode ser em excesso, só que o alface, da mesma forma que pra gente, o alface ele é um calmante natural, né? Para cachorros que são, às vezes, muito estressados, né? A gente pode dar uma folhinha de alface. É lógico que tem que também ser bem lavadinha, colocar ele de molhinho, esterilizado. Não pode pegar uma alface com bichinho e dar pro cachorro também, não pode. Tem que lavar. Né? Porque senão tem verminho. O mesmo verminho. cuidado que a gente tem na hora de servir para os familiares, para os amigos e para nós mesmos, com certeza. A mesma coisa para ele. E a banana, hein? A banana pode ser dada à vontade. Os cachorros amam banana. Eu até falo para eles, quando quiser dar uma medicação, alguma coisa, pode dar um pedacinho de banana. Todos os animais vão comer. Adoram. A banana pode ser dada à vontade. A cenourinha também pode ser dada, inclusive cenoura e beterraba, elas têm um componente que faz super bem para pelagem e em várias rações, a maioria das rações eles colocam. Tem componentes tem o beta-caroteno, tudo, né, que tem componentes de cenoura e beterraba que ajudam ao pelo ficar mais brilhoso, né? Ai, ótimo. E tem aqueles componentes que ajudam no pelo, Eu vi aqui que você também selecionou a berinjela. Berinjela, abobrinha,
todos esses alimentos, a gente faz parte das leguminosas que a gente tem que colocar na alimentação. Tá. Assim como o nosso, a gente tem que ter o leguminho, todos para ter um equilíbrio nutricional. Entendi. E mesma coisa do feijão, a gente tem que ter fonte de ferro, né? E mesmo o arrozinho, que todo mundo dá arrozinho para cachorro. Nós não colocamos aqui, mas o arrozinho também a gente Também pode pode dar cozidinho. Não, mas é que vida boa dele. Você coloca um pouquinho de arroz, de feijão, é uma refeição. uma refeiçãozinha completa. Tanto para cachorro quanto para gato, aqui nesse que nós estamos fazendo. Para gatinho, mas o gatinho ele é mais carnívoro, né? Então ele tem mais preferência, por exemplo, para o peixe, né? Sim. E ele gosta de algumas coisas mais selecionadas. E ele é muito mais seletivo. Né? Por exemplo, se ele não gosta desse peixe, ele não vai comer esse peixe. Não adianta você insistir que ele coma isso, porque ele não come. Personalidade forte. O cachorro não, ele fala, já que não tem outra coisa, vai isso mesmo, entendeu? Tá. O gato já não. Ele não quer mesmo, entendeu? Tá, entendi. Mas ele é muito mais carnívoro e muito mais exigente nutricionalmente do que o cão. Entendi. O gato já é mais difícil você introduzir as alimentações do que o cão. Qual seria uma combinação ideal aqui, falando, lógico, dos que podem, né, do que os animais podem ingerir, uma combinação ideal para os cães que só comem, né, esse alimento natural aqui? O que você faria que eu poderia dar na hora do almoço? Que agora fazer um almocinho. Refeição praticamente principal. O ideal, por exemplo, poderia colocar um peito de frango, né? E como que eu preparo? Então, cozido. Você faz só cozido com bem pouquinho sal. Tá? Todos os alimentos, assim, as leguminosas, as frutas não precisa cozinhar. Só as carnes que eu peço sempre para dar uma leve cozidinha, tá? Então pode cozinhar com um pouquinho de sal, né? Então, pode colocar um pouquinho de arroz, ou se quiser substituir o arroz, pode colocar o milho, né? Você pode colocar ou batata. Pode ser arroz, milho, batata, né? Que todos são carboidratos, assim como a nossa refeição, né? E você pode colocar um pouquinho de cenoura, né? E você pode colocar um tomatinho também, e aí você monta um pratinho completo. Geralmente, assim, quando o animal tem algum distúrbio, tudo a gente pede para colocar arroz, frango e cenoura. Aí ele faz esse pratinho pro animal, almoço e janta. Entendi. Aí modifica para carninha, né? E vai modificando. E aí pode dar uma frutinha depois da sobremesinha dele, né? Nossa, eu tô impressionada. Eu sabia que podia, né, dar alimentos naturais, mas não só alimentos naturais. Então fica uma boa dica aí. De repente as pessoas acham que a ração é muito cara, é complicado. É só dividir bem a alimentação, aí fica bem balanceado. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ou a ração tá cara e aí não tem, além de baratear o custo, né? Ela vai ter que montar o prato, porque ela não vai dar só carne pro cachorro ou só dar banana. A mesma dieta que as pessoas acabam fazendo diariamente, eu posso compartilhar com o meu... Então, mas uma coisa muito importante da gente se falar, que geralmente eles não fazem, é o arroz, por exemplo. Não pode fazer azeite, não pode ter tempero. Então o preparo é diferenciado. O preparo é diferente. Eu ia perguntar para você, os temperos não devem ser colocados? Então, não pode ter tempero. O tempero não deve colocar. Primeiro, a cebola tem toxina. A cebola não pode dar para o animal. Tem até animais que têm intoxicações graves por comer uma cebola. Uma cebola crua tem muita toxina que intoxicam os animais, principalmente o gatinho. Dizem que chocolate também, isso é verdadeiro ou não? Não, chocolate não. Tem muitos cachorros que comem chocolate, mas... por exemplo, essa racinha que a gente trouxe, o maltês, ele é um animal que, se a gente faz um teste alérgeno, ele tem vários componentes que eles são alérgicos. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele é alérgico à cenoura. Deu no teste alérgeno nele. Então, se o animal começar a se alimentar de alimentação normal, começar a ter alguns processos alérgicos, a gente tem que fazer o teste alérgeno e ver o que ele pode e o que ele não pode comer. Tá certo. Né? Porque às vezes tem alergia, muitos animais têm alergia a milho, que são alimentos comuns de ter alergia ao milho, à cenourinha. Até, doutora, você está falando de alergia. A homeopatia, qualquer animal de estimação pode fazer o tratamento homeopático? Então, qualquer animal pode fazer homeopatia, só que não é receita de bolo.
Tá? Por exemplo, a homeopatia que eu uso para mim não é a mesma que vai utilizar para você. Cada indivíduo é um indivíduo diferenciado e então ele vai ser avaliado isoladamente e feito a formulinha para cada um diferente. Até a gente estava falando que muitas pessoas acabam fazendo o tratamento com seus bichinhos de estimação de homeopatia e acha que vai ter o resultado imediato. E não é o caso. Depois de quanto tempo fazendo o tratamento que a pessoa vai ver o resultado? Então, geralmente, depois de 20 a 30 dias que a gente começa a ver um resultado. Inclusive, a gente utiliza muitos florais, né? Sim. Então, o que acontece? O floral, ele é um medicamento que demora de 1 a 2 meses para fazer efeito. Então, animais que têm medo de fogos no fim do ano, então as pessoas querem fazer floral para medo de bomba. Aí ela dá a floral no ano novo. Nunca que o animal vai ficar tranquilo em um dia, entendeu? Então tem que ser um tratamento. Então, cada animal é um organismo diferente, se é que eu posso dizer assim. Então, aí você precisa ver o tratamento adequado e depois de 20 dias não é assim, vou começar a fazer esse tratamento. Já deu um pouquinho, sei lá, de floral, de repente. Isso. Deu um pouquinho de floral, meu cachorro é muito nervoso, ele é tenso. Não tá adiantando não. É só depois de 20 dias fazendo o tratamento da forma certa. Isso. Não é isso? É porque tem muita gente que fala assim, eu tô fazendo esse tratamento com meu cachorro, deu super certo. Aí a vizinha pega a fórmula e fala, nossa, achei uma porcaria, não resolveu. E aquelas fórmulas já prontas que até vendem em pet shop? Aí você vê, florais para isso, calmante para aquilo outro. Então, esses são os florais. Então, e isso é um tratamento bem prolongado. Sim. Muitos, eu aconselho sempre ir num profissional, num homeopata e ele fazer a formulinha para cada um, que é como eu te falei. Cada indivíduo ele é isolado, né? Sim. Então, às vezes a gente compra a fórmula pronta, né? E não resolve, né? Tá. E que tipo de problema quando os cães ou gatos têm que você indicaria fazer um tratamento homeopático? Todos os tipos de problemas a gente tem a homeopatia, né? Então, assim, a gente consegue tratar todos os problemas. E é lógico, quando está em estado muito grave, muito crônico, que a gente vê que precisa de um tratamento imediatista, a gente também tem que ser, né, coerente ao animal. Fala assim, nossa, o animal está muito ruim, ele precisa de um ósseo fluido, ele precisa de um soro, ele precisa de um tratamento mais adequado. Tem gente que fala assim, eu quero fazer homeopatia, mas o cachorro não é um cachorro que pode fazer homeopatia. Um cachorro de homeopatia é um paciente que vai fazer um tratamento prolongado, é um cachorro que a gente vê que tem uma alergia constante, então a gente vai precisar de um tratamento que vai ser um tratamento mais demorado. É uma constante observação. Então, assim, todas as doenças a gente tem tratamento homeopático, só que o paciente precisa ter aquele tempo para a gente tratar, né? Você estava falando em alergias, alergia vem em cada bicho de um jeito, ou na pele, ou mesmo nas fezes que você vê um pouquinho mais mole, ou brando, sangue. Isso é verdadeiro? Quando o cachorro de repente está ali com as fezes um pouco mais amolecidas, é uma reação alérgica, eu poderia dizer? Então, na verdade, assim, a alergia começa geralmente com uma dermatite, né? Sim. Então, ela começa com a pele ficar vermelhinha, aí o animal começa a coçar, aí às vezes começa a ter o pus, né? Aí depois parte pra... Então, entendi. assim, quando o animal, às vezes aquele prurido está tão intenso, o animal fica com tanto desconforto, aí ele começa a ter vômito, porque ele começa a comer o pelo e começa a ter o vômito, a diarreia. Isso tudo vem em consequência ao problema, mas de início você vê a vermelhidão, principalmente animais que têm alergia, tem muitos animais que têm alergia a gramínea, a arbusto, árvore, né? Então, o que acontece? Você olha, a barriguinha dele tá aquele vermelho escuro, sabe? Sim. Então, isso tudo é uma evolução, né, do quadro. Entendi. Então, esses animais que são alérgicos praticamente a tudo, né? Então, é interessante fazer uma homeopatia para eles, né? Aos poucos Então é igual a gente, começa na pele. Começa na pele. Tá certo, é só para saber. Obrigada, viu, doutora Vanessa? Obrigada a você. Doutora Vanessa, o seu e-mail qual que é? Você passa pra gente? É blandvet@hotmail.com.
Eu quero agradecer também a sua assistente. Qual que é o nome dela? Que eu esqueci. A Beth, muito obrigada, Beth. E os cachorros lindos, o Golden, o nome deles que eu esqueci. O Eros. O Eros, aí tem o Maltês. O Bi. E também o gato que é lindo. O Yuki. Ai, que delícia, nossa. E vale tanto a pena a gente cuidar desses bichinhos que levam tanta alegria pra nossa vida, não é? E foram super comportados, você viu? Tá certo. Se comportaram bem. Ficaram quietinhos. Obrigada ali. por Obrigada, tudo, viu? Obrigada mesmo pelas orientações. Muito bem, olha, é tão importante a gente cuidar, que eu estava falando de um bichinho que te leva alegria, que melhora até o nosso espírito, se eu posso dizer isso, que é muito bom, né? Então, é verdade. muito obrigada pela participação. Obrigada e voltem sempre aqui, viu? Com certeza. Tchau, querido. Obrigada.